desde aquelas mais sinistras, que a gente conhece como inferno ou umbral, passando por uns lugares mais tranquilos onde a gente pode até reencontrar uns parentes e amigos que já partiram, até chegar em umas dimensões tão elevadas, com uma tecnologia que, olha, faria qualquer cidadezinha aqui da Terra parecer tipo uma vila da Idade Média. E tem mais. Tem umas que são tão perto de Deus que, sério, você ia chorar de gratidão só de estar lá. E é exatamente isso que a gente vai desvendar nesse vídeo agora, sabe? Todas as 7 dimensões que você pode ir depois que a vida por aqui acaba. Esse papo não é coisa da minha cabeça, não, tá? É um consenso que ecoa em milhares de textos espirituais, relatos de gente que teve experiências de quase morte, umas canalizações que a gente encontra por aí, ou até as projeções astrais que rolam em diferentes épocas, culturas e religiões, em cada cantinho do nosso globo. E claro, quando a gente fala em dimensão aqui, nesse contexto, não é tipo um eixo espacial ou temporal, não. É mais como se fossem umas frequências diferentes, uns níveis vibracionais da realidade, saca? É como mudar de estação no rádio. A realidade física continua ali, existindo, mas agora você está sintonizado em outra frequência. Uma que sempre esteve ali, mas que antes você simplesmente não conseguia captar. Eu só espero, do fundo do coração, que ao partir, você não capte uma frequência. Bem, nada agradável, né? Primeira dimensão, o umbral mais profundo. Inferno para a galera cristã, umbral grosso para os espíritas, Duat para os egípcios. O consenso é um só. Você não vai querer parar por aqui. E olha, não vai mesmo, viu? Porque por mais que o ser humano sofra por aqui, já parou para pensar. Qual seria a última esperança de alívio para alguém que já não aguenta mais de dor? Talvez seja a própria morte. Mas aqui, meu amigo, você já está morto. E o sofrimento não tem um fim. É tipo, Prometeu acorrentado lá numa rocha, condenado a ter o fígado devorado por uma águia todo santo dia. Ele sente a dor, o rasgo, o vazio dentro de si, e ainda assim não pode morrer. O corpo dele se regenera à noite, só para ser dilacerado de novo na manhã seguinte. Essa é a real da primeira dimensão. Um palco para uns sentimentos e vibrações mais animalescas que você pode imaginar. Espíritos que são pura maldade, cruéis de dar medo, dominados por ódio, culpa, vingança, revolta e tristeza. Esse é o perfil da galera que vive lá. E esse lá não é tipo um reino distante, escondido em alguma galáxia perdida onde nem a Enterprise poderia ir, tá? A primeira dimensão tá bem aqui, sobreposta ao nosso mundo, como se fosse uma camada invisível da realidade, vibrando, em outra frequência. E o que realmente joga alguém que acabou de morrer para essa dimensão é a própria vibração que essa pessoa cultivou em vida. É para lá que vai quem teve o coração cheio de ódio, de briga, ou quem machucou outras pessoas com violência física ou verbal. É um mundo de treta, de destruição. É para cá que vem quem invejou pessoas felizes, bem-sucedidas e tentou arruinar a vida delas, ou quem viveu numa competição insana sem parar. Na primeira dimensão, não existe só um cenário único, não. Assim como a gente tem de tudo aqui na Terra. Lá também tem várias regiões, mas todas marcadas pelo caos total, tipo o Vale dos Suicidas, umas regiões de trevas que você nem imagina, regiões sexuais absurdas, e por aí vai. É pra cá que vem a galera libertina que vivia obcecada por sexo. Eles ficam por lá até que, reconheçam que a condição deles é extremamente repugnante e desejem voltar a viver como seres humanos. Em vida, eles pareciam normais, vivendo uma vida normal. Depois da morte, quando o espírito deles deixou o corpo, os pensamentos que eles tinham lá no íntimo apareceram de um jeito grotesco, multiplicados 100 vezes. Como você pode ver, nessa dimensão, o tempo não é igual ao nosso. Para um espírito preso ali, o tempo pode parecer um eterno agora,
onde o passado e o futuro se misturam, criando uma sensação de prisão mental. Isso faz com que muitos espíritos nem se liguem que já se passaram décadas, ou até séculos, porque a mente deles repete padrões de sofrimento num loop sem fim. E a saída para tudo isso não é mole não, tá? Principalmente porque a transformação precisa vir de dentro. Mas o lado bom é que várias entidades atuam nesses resgates. Exus e pombas-giras, como são chamados na Umbanda, socorristas espirituais no Espiritismo e anjos e arcanjos no cristianismo. Depois desses resgates, essa galera leva os resgatados, geralmente, para se recuperarem na inacreditável terceira dimensão. Mas entre a primeira e a terceira, tem a segunda, que é a mais habitada das dimensões astrais aqui da Terra. Segunda dimensão, o umbral, organizado, com comparações vívidas. Então, chegamos agora na segunda dimensão que você pode ir depois que a gente se despede daqui. Ao contrário da primeira dimensão, que é a verdadeira visão do inferno, a segunda dimensão, que também é considerada umbral, já é uma frequência onde, tipo, começa a surgir um mínimo de lucidez e organização. Mas, ó, não se engana não. Quando a maldade se junta com a astúcia, o perigo se torna ainda maior. Se parar na primeira dimensão é como ser jogado num vale fundo e escuro, onde sua mente fica completamente confusa e sem rumo. A segunda dimensão é tipo ser largado à noite no centro de São Paulo. Ainda é um caos, ainda é perigoso, mas está cheio de sistemas, hierarquias, tem uns bares, umas festas, umas casas de ilusão, violência e até umas tecnologias estranhas. E essa é exatamente a vibe da segunda dimensão, meu caro. Um reflexo dos piores cenários que a gente vê aqui na Terra, onde os espíritos ficam presos aos seus vícios, traumas, apegos, raiva, desejos e continuam vivendo como se ainda estivessem encarnados, com uma diferença crucial. Além do fato de que, nessa dimensão, a morte obviamente não existe, a matéria é muito mais suscetível à alteração imediata pelo pensamento, o que permite que os próprios seres de lá consigam, pelo poder da mente, modificar os próprios corpos e criar os lugares dessa dimensão, ocasionando assim um verdadeiro show de horrores. Como a segunda dimensão ainda está sobreposta à superfície terrestre, essa proximidade permite que os espíritos que vivem ali consigam te influenciar com uma facilidade absurda, principalmente se você estiver emanando vibrações negativas. Esses espíritos são os famosos obsessores, espíritos que se ligam a você através da sua frequência emocional, influenciando seus pensamentos, criando ilusões e, nos casos mais extremos, arruinando completamente a sua vida. Essa crença é tão forte que em alguns lugares, tipo na Tailândia, a galera constrói umas réplicas em miniatura das casas deles, onde deixam principalmente cigarros e bebidas. O objetivo? Desviar a atenção dos obsessores para que eles se alimentem da energia dessas casas falsas e não drenem a dos moradores. Afinal, do lado de lá, existe até uma espécie de economia baseada no roubo. Só que, ao invés de roubarem seu celular, eles roubam e negociam a sua energia vital. E os lugares mais fáceis para isso acontecer, você pergunta? Motéis, baladas, cassinos. No fim das contas, a melhor forma de se proteger desses espíritos é com a nossa própria vibração. Quanto mais a gente se sintoniza com sentimentos elevados, como amor, gratidão e compaixão, mais sutis a gente se torna, criando uma vibração que esses espíritos simplesmente não conseguem acessar. Além disso, os espíritos que vivem ali, por terem um nível de consciência tão baixo, não fazem a menor ideia das suas vidas passadas. Pois se soubessem, por exemplo, que já tiveram vários parceiros em vidas passadas, talvez não estivessem ali consumidos pelos ciúmes. Se soubessem que são parte da mesma luz divina, talvez tivessem forças para sair das trevas e alcançar o primeiro vislumbre de luz depois de tanta escuridão. E é nesse ponto que a gente adentra a
Inacreditável terceira dimensão. Terceira dimensão. O lobby espiritual, com mais relato de experiência. Comparado às duas últimas dimensões, chegar à terceira é tipo dormir na Idade Média e acordar em Dubai. Se o universo fosse um RPG, a terceira dimensão seria o lobby, o ponto de encontro onde a maioria dos recém-desencarnados vai, ou pelo menos deveria ir, depois da morte. Ela funciona como uma grande zona intermediária, uma ponte entre as dimensões inferiores e as superiores. Lá é onde começam a existir as famosas colônias espirituais. É como se fosse um nosso lar para tantos espíritos. Esses lugares servem como centros de recuperação e adaptação, ajudando a galera que chega da Terra, coordenando as reencarnações e auxiliando a ida de espíritos para dimensões mais elevadas. Mas não se engane, tá? Só porque você escapou das duas primeiras dimensões, não quer dizer que virou um alecrim dourado, agora não. A terceira dimensão ainda está cheia de espíritos cebosos, pesados. Mas claro que não no nível da primeira e da segunda. Em vez de uma raiva incontrolável ou uma tristeza absoluta, a cebosidade da terceira dimensão é algo mais sutil em termos vibracionais, mas ainda existe. É tanto que as cidades astrais precisam ser muradas e até constantemente vigiadas para não serem invadidas. Elas se fecham em sua própria bolha. Por isso que a terceira dimensão ainda é considerada umbral. Você pode se pegar pensando tipo, eu não sei se estou sonhando, mas se isso aqui não for sonho, quer dizer que Deus existe mesmo, né? E se Deus existe, então, uau! Isso acontece porque, nessa dimensão, assim como aqui na Terra, ainda existe dualidade. Mas a grande sacada desse plano é que ele tem estrutura, organização, e tipo, as coisas realmente funcionam. Para quem está acostumado com o caos, você vai realmente achar que tá no céu. Meu Deus! Ao invés do caos absoluto do umbralzão, aqui você encontra os ministérios. Tem o Ministério da Elevação, a União Divina, o Ministério da Regeneração, que fica do lado do pavilhão da reencarnação. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. São 72 ministros nessa cidade, sabia? Como o Ministério da Reencarnação, o lugar onde você planeja suas próximas vidas, revendo seus karmas, escolhendo desafios e até escolhendo sua futura mãe. E antes que você pergunte, sim, nessa dimensão ainda tem comida. Você ainda vai respirar e até dormir. Mas essas coisas são muito mais uma necessidade psicológica do que biológica, tá? O espírito, acostumado com os hábitos terrenos, mantém essas práticas como forma de adaptação. Tipo, ai, pelo menos tira aquela sensação de fome. Bom, mas tudo que é bom dura pouco. Mas a notícia boa é que o lugar para onde a gente vai é ainda melhor, ficando mais sutil e elevado. Quarta dimensão. A fronteira da evolução, com mais ênfase na maravilha. Entramos agora na magnífica, quarta dimensão. Enquanto a terceira dimensão ainda mantém muitas características e dependências da vida terrena, a quarta representa o primeiro degrau para dimensões realmente elevadas, com um foco muito grande nas artes, na cultura e na ciência. Mas, a ciência só progride quando ela reconhece essa nova fronteira, que é o mundo espiritual. Assim como as religiões que negaram a ciência foram extintas, não tem futuro para a ciência que nega o mundo espiritual. Nesse plano, tudo é mais sutil, mais fluido e é moldado diretamente pela mente dos seres que habitam lá. Em vez de você ter a sensação de que a realidade foi feita para você, você começa a se sentir parte dela, com a natureza sendo tipo uma extensão do seu ser. Flores que cantam, árvores que emitem luz, lagos que respondem aos seus sentimentos. Fala sério! Se na terceira dimensão a galera ainda carrega hábitos aqui da Terra, na quarta, tudo isso aos poucos vai virando peça de museu. Tipo, ninguém tem mais que sentar para fazer uma refeição, por exemplo, porque o corpo astral já se nutre de algo chamado energia imanente, captada principalmente através da luz solar e do ar.
Com um foco muito grande na ciência, as cidades da quarta dimensão possuem umas tecnologias inacreditáveis. Já pensou num dispositivo que detecta anormalidades no corpo astral antes que elas se manifestem no corpo físico? Em outras palavras, é um sensor de doenças que as detecta antes. Ou umas experiências onde você não assistiria a um vídeo por uma tela, mas sim entraria dentro dele, vivendo uma experiência totalmente imersiva. Relatos de projeção astral descrevem coisas bem parecidas, tipo uns jogos imersivos onde você pode, literalmente, entrar dentro da experiência e vivenciar qualquer coisa que desejar. É outro nível, né? O que vem depois do quarto plano? A tão sagrada quinta dimensão. Um plano em que a chave para acessá-lo talvez seja a coisa mais importante que o Criador espera de você. Entramos agora na enigmática quinta dimensão. Se a quarta dimensão é o primeiro degrau para dimensões superiores que te levam a Deus, a quinta é o portal. E só pode continuar subindo quem aprendeu a amar de verdade. Onde o amor não é mais uma escolha, é a única frequência possível. Onde os seres atingem um nível tão grande de consciência coletiva que ficam totalmente livres de qualquer resquício de egoísmo. Quando Jesus falou, "Amarás o teu próximo como a ti mesmo", essa frase nunca foi tão visceral quanto na quinta dimensão. O coração das pessoas da quinta dimensão, que é o reino do bem, é cheio de pensamentos como gratidão pelo que lhes é dado e a alegria de fazer coisas pelos outros. E o mais legal, essas pessoas não pedem nada em troca, mas sempre que a gratidão delas alcança alguém, uma luz cálida aparece para mostrar que estão felizes. Essa é a chave para entrar na quinta dimensão. Porém, ir para essa dimensão, depois da morte, é algo bem raro. São poucos os seres que possuem esse nível tão grande de amor puro. Mas, vai por mim, você mesmo deve conhecer alguém assim. Uma das principais diferenças entre essa dimensão e a quarta está na necessidade de reencarnação. Na quinta, a maioria dos habitantes já se libertou desse ciclo, podendo reencarnar agora apenas por escolha, como parte de uma missão. E, consequentemente, a galera da quinta dimensão já tem plena capacidade de lembrar de todas as suas vidas passadas, assim como o espírito de Thomas Edison lembrou as suas. Ele contava: "Nos últimos tempos, nasci como Edison e inventei a lâmpada, o gramofone e o precursor do cinema. Antes disso, inventei a impressão tipográfica na Alemanha. Então, foi Gutenberg. E antes disso, nasci na China com o nome de Z, e lá inventei o papel para escrita. A invenção do papel levou à reprodução dos sutras budistas. A tecnologia da impressão contribuiu para a difusão da Bíblia. Outra grande mudança nessa dimensão é a relação com outros seres cósmicos. Diferente das dimensões anteriores, onde a vibração é muito influenciada pela Terra, a quinta dimensão é um ponto de encontro universal. Aqui você vai encontrar pleiadianos, arcturianos e qualquer outra raça extraterrestre dando um rolê por lá. Bom, à medida que as consciências da quinta dimensão evoluem, elas começam a se preparar para chegar cada vez mais perto da segunda morte e, consequentemente, da consciência infinita de Deus. Um processo em que até seu corpo astral vai morrer e a consciência segue a jornada dela com você, não tendo forma, tamanho e nem mesmo o tempo vai existir. Essa é ainda mais elevada. Sexta dimensão, o propósito divino com mais senso de revelação. A sexta dimensão que você pode ir depois da morte. Se a chave para entrar na quinta dimensão é despertar o amor mais puro que habita em seu coração, na sexta dimensão, esse amor precisa se unir a algo além. A sintonia com o propósito mais profundo da sua alma. É ali que você se conecta com o verdadeiro motivo pelo qual Deus te criou. A chama da sua lenda pessoal, gravada na centelha divina que você carrega. Os que vivem aqui na sexta dimensão, o reino da luz,
avançaram e se tornaram especialistas em seus respectivos campos, tipo política, economia, ciência, educação, arte, religião. Esses líderes que em suas áreas conseguiram umas realizações memoráveis voltam a este mundo para avançar ainda mais em seus estudos. São indivíduos com características bem diferentes, mas têm uma iluminação em comum. Isto é, sabem que existe uma luz divina que permite que os humanos e os espíritos vivam. As pessoas chamam essa luz divina de Buda eterno, ou Deus ou a verdade, de acordo com a percepção delas. Mas todas sabem que essa luz é a fonte de um poder absoluto e a lei que rege este mundo. O portal estreito, como dizem, porque o portal me parece bastante largo. Pode parecer assim, mas na realidade são poucos os que conseguem passar por ele. Além desse portal, fica a 7ª dimensão, o reino dos Bodhisattvas. Apenas aqueles que possuem os pré-requisitos de um anjo podem chegar a esse estágio. É nesse estágio que a gente entra na última e a mais perto de Deus entre todos. Os planos astrais. A 7ª dimensão. O que é mais marcante quando a gente fala sobre a 7ª dimensão é que lá é o local que coordena toda a vida na Terra, também conhecido como comando planetário. Se as cidades astrais da 3ª dimensão ajudam a coordenar as reencarnações na Terra, aqui na 7ª dimensão é onde acontece toda a operação que coordena todos os planos astrais do planeta. Pensa comigo, toda a vida terrestre faz parte de um grande projeto implantado por consciências altamente evoluídas. E o núcleo desse projeto, onde as decisões são tomadas, onde os rumos da humanidade são discutidos, é exatamente na 7ª dimensão. Nesse plano, as consciências que ali vivem já estão a um passo de abandonarem os seus corpos astrais. Inclusive, segundo grandes yogis, alegres festividades acontecem quando um espírito, pelo seu esforço consciente, liberta-se do seu corpo astral e está preparado para entrar no inacreditável mundo que vem depois da 7ª dimensão astral. Um lugar tão surpreendente que as almas que lá vivem podem, à semelhança do Criador, fazer com que universos inteiros se manifestem. E ele só não está nesse vídeo porque, vamos ser francos, a não ser que você seja um Buda do século XX, você não vai para lá depois da morte. Mas você pode, através do estudo e da meditação, começar a compreender e talvez até vislumbrar todas essas outras dimensões. A chave está em expandir a sua consciência, de verdade. Se você quer saber mais sobre esse tal mundo que vem depois da 7ª dimensão, ou mergulhar ainda mais nos mistérios do universo, continua de olho no nosso canal que tem muito conteúdo, esperando por você. Muito obrigado por acompanhar essa jornada conosco e até a próxima. Valeu!